E eu ajudava minha mãe como monitora, cuidando das crianças nas festas lá. E aí depois eu saía, já ia pra academia, me trocava e ia pra faculdade. Aí meu pai é professor de educação física. Aí eu, nossa, gente, que vontade de fazer educação física. E na época, a nutrição, ela transitou pra manhã, em 2014. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer 2 faculdades. Caramba. Aí eu transferi minha nutrição pra amanhã, porque as meninas entraram no mesmo Uhum. termo que eu tava. Depois elas precisariam fazer mais um tempo. Encaixou certinho e comecei a fazer licenciatura em Educação Física à noite. Aí fazia 2 faculdades ali. Aí eu fazia projeto Que social loucura. na pastoral, porque a gente ganhava bastante desconto, porque tinha a questão de desconto, né? Aí foi quando eu fui começando. Aí fiz as 2 faculdades, formei nas duas, e nisso já comecei a evolução. Aí, quando eu entrei em Educação Física, eu conheci meu esposo atual, que é o Kalel. Não veio hoje, me abandonou, vem com Mas a minha ele... amiga Ju. Cadê o Henrique? É noite das Kalel meninas. Henrique. Ele tá aqui. Ah, aí, tá vendo, amor? Beijo pra você, que não veio comigo. E o Danilo tá aqui também mandando. Ó, o Danilo do Cheléu tá aqui. Ah, é? O Caio Russo e a Ana Lua. É minha irmã. É, tá Minha aqui irmã também. participa de todas. Tá todo mundo aqui. Ela me lembra, às vezes, das coisas que eu tenho que falar. Ela manda umas indiretas, assim, você vai ver. Pode mandando que a gente vai Vocês lendo vão falando devagarzinho assim, aqui. ó, Ana Lua Anitta falou aqui. isso. Ah, é? Ó, eu não consigo ler. Ni Itaúna. Itaúna. Isa brilha muito também. E o Alexandre tá aqui também. Ele falou Ai, que que ele quer um legal. troféu assim, Não, ó. ele Ele falou que quer um troféu ele, virar igual o seu. ele foi muito bem no Junquerópolis. Ele é uma admiração, assim. Não, ele E manda a bem pra categoria dele, cara, é Nossa, muito que peso, categoria foi aquela? É muito pesada, então é uma admiração. E ele tá, igual falou, a gente começa devagarzinho pra ir conquistando, né? Sim. Mas no fim das contas, eu sei que eu formei nas duas, aí conheci o Kalel. Aí eu e o Kalel, a gente formou em 2016 e resolvemos ir pra São Paulo em 2017. Na época eu tava muito confusa, eu tinha feito muitos estágios e eu gosto muito de criança. Aí eu fui fazer nutrição pediátrica na USP, lá no Instituto da Caramba. Criança. Da hora. Só que eu tinha que morar lá. E o Kalel, ele é de Rondônia, tá, Caramba. gente? Ele é Logo de ali. Vilhena. Ele veio aqui pra Ele veio estudar. pra Bastos. Vocês conhecem Bastos? Sim, é só de passagem. É, festa do ovo. Festa do Isso, é isso mesmo. Bastos, em 2012, 2013, tinha o Seisei Macaqueba, tudo. Era um centro muito forte de judô. E o Kalel, Sim. o judô mudou a vida do Kalel. Então, eu convivi com um atleta antes de ser atleta. Pô, Porque entendi. o Kalel, ele já tem uma mentalidade de atleta, assim... que não aceita perder, aquela disciplina do judô, São sabe? mais focado também, Muito né? focado em alimentação, se é pra fazer... Então, eu já convivia com ele. E aí, ele veio morar em Bastos e veio fazer faculdade em Tupã. E a gente se conheceu na faculdade, Que então... legal, que da hora. Até hoje, lá, desde 2014. Ele lutava, ajudou lá em Rondônia e veio pra... Ele lutava em Rondônia, veio fazer um centro de treinamento que era de uma semana. Entendi. Não sei se é Cangueico que fala, eu posso estar enganada. Ele vai saber falar melhor. E aí ele ficou uma semana, aí o Sensei falou, Caleb, quer participar da seletiva para morar aqui? Aí o Caleb ficou morando em Bastos, estudando, fazendo o que eles exigiam. Aí eles exigem que você estude, aí ele foi fazer a faculdade. No fim, ele mudou para Tupã e a gente se conheceu lá. Pô, que legal. Então, só que ele acompanhava o fisiculturismo, eu não. Entendi. Então, eu conheci o fisiculturismo através dele. Ele que é o culpado. Ele treina desde os 15 anos de idade dele, musculação e desde novo o judô. O judô. Então, ele assistia sempre, aqueles homens de sunga, posando, aquelas mulheres, eu achava linda, aquelas mulheres de biquíni, eu falava, gente, e eu me inspirava muito no corpo delas. Só que eu falava, um dia eu vou ter esse corpo. Falava, um dia eu vou conseguir. Eu não gostava das magrinhas, eu queria ser as marombas, as bombadas. As fortes mesmo. As fortes. E aí foi quando a gente foi transitando pra São Paulo. E aí, em São Paulo, você vive outro mundo. Aí você começa a ver mais essas pessoas, é mais comum. Sim. Né? Tem menos preconceito, né? A mente mais aberta. Tem Mas muito você isso mudou também, pra né? São Paulo pra estudar. Mudei pra estudar. Sim. Nisso ele foi na Brotherhood, que é uma academia de jiu-jitsu, aí ele largou um pouco o judô e hoje ele é faixa preta de jiu-jitsu. A gente treinava lá, estudava, nós dois fomos juntos, meus irmãos também moravam lá na época. Aí meus irmãos foram embora, ficou eu e ele morando lá. E a gente fez mais uma outra faculdade, que eu falo que é a minha terceira, que foi o bacharel em Educação Física, né? FMU. Tinha que fazer estágio. Nossa, é muita experiência, muito legal. E correria, né? Correria, porque não tinha carro em São Paulo. Não, tudo Tudo longe. São Paulo é tudo longe, andando, cê é saía louco. com 50 bolsas lá. Aí Nessa época fazia já tinha as marmitinhas? Já. Nessa época a gente já fazia certinho, desde a faculdade. Entendi. Desde a faculdade, se você falasse assim, Isa, você quer um amendoim? Não, não quero.
eu não colocava um amendoim a mais na boca. Eu era muito focada. E ele também era muito focado. Então, eu falo assim, a gente tem os opostos de alguns gostos, mas querendo ou não, a gente se atrai no nosso Sim. estilo de vida. Isso é Porque importante. é tão né? difícil, é mais fácil quando o casal tá junto. Muito. Nossa, eu lembro que quando eu tentava fazer dieta, eu Ele te começava, burlava. aí ele falava assim, vou pedir um lanche, você quer? Não é que eu burlava, eu simplesmente não ajudava de Tem, maneira alguma. tem dia que eu falava assim, A verdade não, era essa, eu eu cagava não pra quero dieta dela. lanche. Tá, só que na hora que o lanche chegava, Aquele cheiro, cheiro. maravilhoso. É sacanagem. Que é meu, o- tinha dia que eu me trancava no quarto, mas Que é o não mais dava. mental. É. E é isso que eu falo. É você que tem uma pessoa que quer mudar, porque assim, a mudança de corpo ela envolve vários fatores. A parte desde a sua felicidade, da sua autoestima, do estilo de vida, da sua saúde. Muitas vezes vocês não estavam na mesma vibe. E eu sempre entendi assim. Se ela quer fazer, o problema é dela, ela que se vira, ela que É, seja forte. Bem Mas- sacana. Mas a maioria dos casos são assim. Tem pessoas que sim. conseguem, tem pessoas que muitas vezes desistem, desanimam. No meu caso, foi ao contrário. Porque, assim, lá na minha casa, minha mãe ensinou a gente a comer bem certo. Apesar da gente ter todo dia um doce, um bolo, um brigadeiro, fazer, a gente faz. A gente não acostumou com aquilo. E o Calé é muito regrado, então pra nós deu muito certo. Ah, que legal. Aqui só deu certo quando os dois Os precisaram dois fazer. ligaram, né? Aliás, assim, começou até por conta do podcast. O Gustavo, Gustavo. da academia com a FIT, veio aqui, que foi o terceiro convidado. Aí lá no final do E podcast aí ele falou, sabia que a gente não tava legal de saúde. saúde não tava Os nossos legal. exames. E ele falou, eu vou Que pôr a gente vocês já em forma. malhava lá, mas ele era turista na academia. Aquele que só ia lá dar uma... Não, primeiro dia de academia eu desmaiei. Fui sem comer, pá. Chegou resgate, tá, fica à pode. vontade. É resgate. Fiz tudo direitinho no primeiro dia. Então ele E era... ele propôs um desafio pra, vou pôr vocês em forma aí. E eu sei que não parece, mas eu perdi 25. Nossa, é uma superação, né? Não, Eu falo, as nossas histórias, cada um passa por um tipo de superação, Sim, né? E cada um. E emagrecimento. Hoje as pessoas buscam mais emagrecimento. Porque eu falo que a parte muscular ainda, pra mulher, pra homem é mais comum, mas pra mulher ainda remete um pouco músculo e lembra homem. Sempre remete Porque assim, mais você a vê o homem. cara musculoso, o cara é gostosão. Você vê a mulher musculosa, Você os já caras fala, falam... "Ih, parece homem, né? Tem preconceito, Hoje infelizmente. tá bem Tá melhor, melhor, né? até pela a inserção do esporte, né? Mas até quando eu falei, eu não tinha contato nenhum com esse mundo, e o primeiro contato que eu tive já foi com os dois pés no peito, que foi a Alcione, né? Gente, eu fiquei de cara. A Alcione, ela é uma inspiração. Então, eu acho que vocês tiveram o maior exemplo Não, aqui, pra né? caramba, assim. Foi muito legal. De ter a Alcione E aqui. a gente, apesar de não competir, a gente tá longe disso, é legal ver esse mundo, de ver essa dedicação e o foco da galera. Que nem hoje, quando eu vejo uma mulher toda musculosa, não é nem questão de achar bonita ou feia, que é só falar, caralho, De admiração, né? É mudou o que eu essa falo. visão. A visão, às vezes as pessoas perguntam, que nem a minha categoria, a categoria wellness. Tem a categoria biquíni, que são as meninas bem magrinhas. São lindas, mas são bem magrinhas mesmo. Depois vem a wellness, se a gente for falar de volume, né? Aí depois já vem as categorias da Leia, tem a figure, aí depois tem as bodybuilders, aí tem as categorias mais fortes. Tem gente que diz, você quer subir de categoria? Eu falo, eu não tenho vontade, mas eu admiro demais. É porque, assim, só quem passa pelo processo sabe Exato. o quanto que... Não é só o pessoal falar, só tomar hormônio, bom. É muito mais. Se fosse só isso, tava todo mundo Nossa, no se fosse shape. tava isso todo... Era tão fácil, né? Vamos Tava ali. no shape, é todo muita mundo. dedicação, é muito tempo de treino, a comida é muito regrada, né? Com os horários e quantidade, né? Porque assim, hoje também, no horário que a gente escolheu pra treinar, a gente treina com o Alexandre. Então a gente vê assim, por exemplo, ele no horário dele, ele né? não Não vai como. competir. Você vê que ele tá um humor, é um. Aí ele vai competir, você vê que ele já muda. Ele não que ele quer saber de fica- nada, só que foca ali. Você vê né? que ele já fica mais na dele. É. Aí eu já paro com as E piadas, não né? Mas até a E no gente final- aprende o tipo de preparação. Sim, e aí a alimentação também, igual você falou, muda a alimentação bastante. pra menos. Uhum. Só que o começa- peso não. Não. O peso no você final não muda é pra constante. menos. O treino tem que continuar Não no mesmo. mesmo. E eu acho que uma das coisas que foi um pouco mais difícil, até em relação, assim, que a gente tava falando de relacionamento, de um ajudar o outro.
Quando a pessoa não passa por aquela fase, é um pouco mais difícil dela ter empatia ou sentir o que você passa. Por mais que ela sabe o que você vai passar, ela não tá na sua pele. Não, é. Então, na minha primeira preparação, em 2021, foi tudo muito novo. Então, foi tudo muito tranquilo. Eu nunca tinha tomado hormônio na minha vida. Foram coisas muito diferentes. Então, foi tudo novo, tanto pra mim, tanto pro Kalel, tanto pra minha família. Foi mais tranquilo. Na época, o meu coach era o Adam. Ele preservava muito, muito tranquilo. Foi tudo na felicidade, tudo novo. Ano passado já foi muito estressante. Porque aí eu trabalhava... Aí depois, né, que eu fui pra São Paulo, a gente foi lá... Eu comecei a fazer outra pós em nutrição esportiva. Porque eu falei, é isso que eu quero. Se encontrou. Aí eu fui pra Famerp em São José do Rio Preto. Pô, legal. Mas eu fazia o triângulo. Eu falava Tupã, Famerp, São Paulo. Tupã, Rio Preto, São Paulo. Ah, porque, porque seu eu marido ainda tava lá em São Ah, Paulo. entendi. E aí tinha começado a fazer alguns atendimentos lá. Nossa, cara. Só que eu fazia 2 faculdades, 2 estágios e tal. Aí só tinha o horário do almoço. Aí eu lembro que a gente ia lá pro tatame correndo. Aí ele falou, a gente só tem 1 hora. Então vai ser... Tem que render, né? Tem que render. Qual que é... Aí, por exemplo, era uma sexta-feira. Era tipo segunda... Qual que é a posição de segunda que eu te passei? Aí eu tremi. Falava, ai, não lembro. Jesus, eu não lembro nem que eu fui. Vai pagar suicídio. Aí tinha que correr o tatame inteiro. Vai e volta, vai e volta. Pagar suicídio. Aí ele falou Qual o assim, nome? você quer recreacional? Eu volto pro recreacional. Não, quero competitivo. Não é à toa que as primeiras competições que eu fui, eu ganhei, levei todas, assim. Ah, é? E logo você já começou a competir? Já comecei a competir, já. Comecei a treinar e já fui pra Marília, já fui pros campeonatos do circuito E era um esporte que interior. você nunca tinha... Nossa Mas tem aptidão, né? Pela área esportiva, porque né? o jiu-jitsu, você E não... foco, né? O jiu-jitsu não é peso, não é altura. O jiu-jitsu é uma arte pra todos. Então, você vai ter a sua individualidade, independente se é pesado, se você é ágil, se você não é, né? Só que nos absolutos eu não ganhava ainda. Porque o absoluto é, tipo, as meninas mais peso e eu sempre tinha 45, 50 quilos. E Na hora de mobilizar ali. a massa muscular que eu tinha conquistado na academia, eu tinha conseguido chegar nos meus 55 quilos. Em meses de jiu-jitsu, eu fui pra 50. Eu perdi 5 quilos assim, ó. Então não dava pra conciliar muito. Então você perdia rápido também? Muito rápido, muito. Entendi. Até hoje. Como é que é? Ai, que ódio. Que ódio, cara. Mas até hoje, né? Eu falo que até hoje, até que aconteceu no meu último campeonato, nesse ano. Depois eu vou contar um pouco pra vocês de que a estratégia que a gente fez, que também deu, mas não deu tão certo, né? Mas aí foi quando eu já tinha ele de atleta, comecei lá no jiu-jitsu. Aí eu não sei porquê, de repente, eu falei, eu sei que pra conseguir o corpo que eu quero de atleta, eu caí na real. Eu parei de me iludir. É só atleta que consegue o corpo de atleta. Entendeu? Você tem que viver um estilo de vida, ou você tem que viver um estilo de vida de atleta, ou você tem que ser um atleta. E eu me frustrava porque eu não conseguia. E aí, hoje eu falo para as pessoas, gente, o corpo de atleta é só atleta. Eu tinha um corpo muito legal, um corpo bem bacana, consegui muito, mas eu queria o corpo de atleta. Aí foi quando em 2020 eu falei, nossa, mas pandemia, bem na época da pandemia. Porque eu vi uma foto, você tá de biquíni, acho que branco e preto, ou preto e branco, não sei. E a diferença. Eu falei assim, caraca, olha o corpo dela, tipo assim, tipo, já tava top. Conseguindo, ali eu já tinha um corpo bem legal, assim, pra uma não atleta. Eu conseguia evoluir dali, conseguia secar mais, tal, mas eu não conseguiria ficar mais forte. Eu não conseguiria chegar naquele nível de condicionamento que a gente fala, né? Ver as veias, a coisa que o atleta vive. Sim. E aí, em 2020 eu queria, mas veio a pandemia. Aí eu falei assim, não, já 2021 acho que vai estar melhor o negócio. Só que aí eu tava no jiu-jitsu ainda. E eu quebrei o braço. Levei uma queda, quebrei o braço. Eu vi no Instagram. Exato. Eu tava na faixa roxa. Eu consegui graduar a roxa lá em São Paulo. O Kalel já logo pegou a preta também. E aí eu falei, nossa, mas quer saber que eu vou virar atleta mesmo assim? Treinava com o braço quebrado. Isso. Só que a gente era disciplinado em tudo.